pessoal, eu vou te mostrar por que você deve implantar um programa de fidelidade. Vou te mostrar quais as vantagens e quais os retornos que a sua empresa vai ter se ela implantar um programa de fidelidade. Para que você entenda melhor se vale a pena ou não ter um programa de fidelidade, eu fiz um desenho aqui onde eu vou te mostrar todo o processo de aquisição de clientes da sua empresa, passando desde a divulgação até o momento de compra e depois a retenção e a fidelização do cliente. Ok? Então, para começar, eu vou mostrar para você aqui o tradicional funil de marketing ou funil de vendas, né? Então, digamos, por exemplo, que você faça uma divulgação na sua empresa, você invista um valor de R$1.000 para poder fazer uma divulgação qualquer, divulgação em folheto, rádio, qualquer tipo de divulgação que você queira fazer. Então você fez uma divulgação, essa divulgação chegou até os seus clientes que passaram a conhecer o seu produto, passaram a ter interesse pelo seu produto, passaram a considerar a possibilidade de realmente comprar o seu produto ou o seu serviço, e aí ele vai avaliar se ele compra da sua empresa ou se ele compra do seu concorrente. Obviamente que nesse momento existem vários atributos que vai fazer ele tomar essa decisão aqui. Não? Ele, de acordo com a divulgação que ele viu, ele teve uma expectativa e a empresa que ele achar que melhor vai atender aquelas expectativas dele é a que ele vai comprar. Obviamente existem vários outros fatores envolvidos nesse processo de escolha, ok? Mas então você investiu R$1.000, digamos que aqui você trouxe 20 pessoas, ou seja, esses R$1.000 investidos trouxe 20 pessoas para poder comprar na sua empresa. Ou seja, cada cliente desse aqui, ele te custou cerca de R$50. Tá ok? Então, você gastou R$1.000, trouxe 20 clientes para poder comprar o seu produto. Digamos que o seu produto também custe R$50. Então, digamos que seja uma pizzaria, por exemplo. Aí o cliente comprou uma pizza que custa R$50, só que você investiu R$1.000 e cada cliente desse custou R$50 também para você. O que isso quer dizer? Você trouxe um monte de cliente para a sua empresa, esse cliente fez uma compra, mas se esse cliente gastar apenas R$50, você vai estar simplesmente empatando. Você gastou 50 para adquirir ele gastou 50 na sua empresa, provavelmente você tem um custo também do produto, né, que você tem com ele. Então, se ele gastar somente R$50 e não comprar mais nada, você vai ficar no prejuízo. Se esse cliente não voltar a comprar de novo, você também vai ficar no prejuízo. Então, o que você tem que fazer? O cliente chegou a primeira vez na sua empresa, você precisa fazer esse cliente voltar. Então, você precisa, primeiramente, fazer a retenção desse cliente. Esse cliente precisa voltar, mas esse cliente só vai voltar na sua empresa, primeiramente, se ele ficar satisfeito. Ok? Então, você tem um produto bom. Se o seu produto realmente for bom e atender as expectativas desse cliente e ele ficar satisfeito, então ele vai ter a possibilidade de repetir a compra. Agora, se ele não ficou satisfeito com a compra, quando ele for comprar de novo, ele vai comprar do seu concorrente. Tá certo? Então, não adianta nada você ter um programa de fidelidade se você não satisfaz o cliente nesse módulo inicial. Você pode ter o melhor programa de fidelidade do mundo, você pode dar os melhores prêmios do mundo. Se o seu cliente não fica satisfeito ao consumir o seu produto ou o seu serviço, não vai ter programa de fidelidade que te salve. Ok? Então, o primeiro passo é você satisfazer as expectativas do cliente. E aí você tem que surpreender o seu cliente, você tem que encantar o seu cliente e fazer com que ele tenha realmente uma sensação muito boa de ter consumido o seu produto para poder ele querer voltar novamente. Ok? Tudo bem. Mas aí, seu cliente ficou satisfeito. O que garante que o seu cliente vai voltar a comprar na sua empresa depois de novo? O que garante que ele vai voltar a comprar daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano de novo? Nada garante. Seu cliente foi embora, você não tem o nome dele, você não tem o e-mail, você não tem o telefone. Você vai simplesmente contar com a sorte de algum dia ele lembrar do seu produto, do seu serviço e querer voltar para comprar até a sua empresa. Então, você vai contar com a sorte ou você vai trabalhar ativamente para poder fazer o seu cliente voltar? Se você vai trabalhar ativamente, o primeiro passo, então, é implantar um programa de fidelidade. Por quê? O programa de fidelidade é uma excelente desculpa para você pegar os dados do seu cliente. Você vai falar para o seu cliente, olha, nós temos um programa de fidelidade com esses benefícios aqui, tudo que você precisa fazer é cadastrar-se. Se você cadastrar agora, eu vou te dar mais esse benefício imediato, vou te dar um prêmio aqui de imediato, vou te dar um mimo, vou te dar um desconto, vou te dar um suco, vou te dar algum produto específico, e aí você incentiva o cliente a se cadastrar. Uma vez que ele se cadastrou, a partir daquele momento você vai ter uma série de estratégias para poder começar a relacionar com esse cliente, com o seguinte objetivo: fazer o cliente lembrar da sua empresa, fazer ele lembrar de voltar para consumir novamente. Por quê? Se ele não lembrar de consumir novamente, ele, quando ele estiver precisando daquele produto ou daquele serviço que você ofereceu, ele não vai lembrar de você e ele vai procurar o seu concorrente. Tá
Tá ok? Então, o primeiro passo é cadastrar o seu cliente para participar desse programa de fidelidade. Uma vez que você cadastrou o seu cliente no seu programa de fidelidade, você já pode realizar a primeira ação do programa de fidelidade, que está relacionado exatamente à satisfação do cliente. Ou seja, você pode configurar a plataforma Donos para enviar um e-mail automático para esse cliente um dia após a compra, perguntando se ele está satisfeito com a compra que ele fez, se ele está satisfeito com a experiência que ele teve na sua empresa. Nesse momento, você vai estar realizando a primeira ação de relacionamento com esse cliente. Ou seja, o cliente foi embora, no dia seguinte ele recebe um e-mail seu e aí ele vai lembrar de você. Isso é ótimo, o cliente vai estar lembrando da sua empresa. E além disso, você vai estar sabendo se ele realmente ficou satisfeito ou não. Por quê? Se ele não ficou satisfeito, ele vai para o seu concorrente. E a melhor coisa que tem é você descobrir se ele ficou satisfeito agora. Porque se ele falar que não ficou satisfeito, você pode colocar o seu pessoal de pós-venda para entrar em contato com esse cliente e tentar de alguma forma solucionar esse problema. Ou melhor, se você não tem condição, você tem um volume grande de vendas, não tem condição de entrar em contato cada um com esse cliente, você vai começar a analisar cada um desses clientes que não estão satisfeitos e vai tomar ações estratégicas na sua empresa para que esse problema não volte a acontecer. O que não pode acontecer é você simplesmente gastar dinheiro, trazer cliente, o cliente não ficar satisfeito, depois nunca mais voltar e ir para o seu concorrente. E tenho certeza que você não quer isso para a sua empresa. Então, primeira ação que você vai fazer de relacionamento é enviar um e-mail para o seu cliente com a pesquisa de satisfação. Na descrição aqui abaixo eu vou colocar alguns links onde você vai poder ver um vídeo explicando como que você cria essa pesquisa de satisfação, como que funciona essa pesquisa de satisfação. É só ler a descrição dessa aula, clicar no link para você saber um pouco mais sobre como funciona a pesquisa de satisfação. Depois que o cliente for embora, então você vai começar a gerar outras ações de relacionamento além da pesquisa de satisfação, com o objetivo de fazer esse cliente voltar. Então você vai enviar um e-mail falando que naquele consumo que ele teve na sua empresa, ele ganhou pontos e que aqueles pontos servem para ele trocar por um produto, por um serviço ou por um desconto na próxima vez que ele vir. Então, por exemplo, se você vende um produto que custa aqui R$50, então você ofereceu para esse cliente, por exemplo, na primeira compra, 50 pontos. Ok? 50 pontos. E aí, digamos que você tem já um pequeno prêmio que custa 50 pontos. Então, se você for, por exemplo, um restaurante, então você pode ter, por exemplo, um suco. Tá? Um suco que custa 50 pontos. E aí você vai mandar um e-mail para esse cliente falando que agora ele tem 50 pontos, que ele pode ganhar muito mais pontos e trocar por aqueles prêmios que você está enviando para ele ali. Então você vai enviar para ele prêmios que custam 50 pontos, prêmios que custam 100, que custam 200, 300, 500, 1000. E você vai tentar fazer esse cliente enxergar a vantagem de comprar na sua empresa ao invés de comprar no concorrente. Tá? Vou dar um exemplo meu prático no dia a dia. Eu tenho 2 cartões de crédito de empresas diferentes. Eu tenho o cartão da American Express e tenho o cartão Visa do Citibank. No American Express, os dois me oferecem pontuação, porém no American Express os pontos não vencem. Então, na hora de comprar, eu dou preferência, já que os dois me custam a mesma coisa, é o mesmo produto, tudo idêntico, eu escolho comprar naquele que os pontos não vão expirar e aqueles que têm os prêmios que mais me atraem. Então, eu dou preferência para o cartão da American Express. Então, o seu cliente, quando ele for comprar, ele vai passar a identificar se ele vai na sua empresa ou se ele vai na empresa do concorrente. Se os dois produtos são bem parecidos, os dois produtos atendem perfeitamente a expectativa dele, ele vai ter outros fatores que vai fazer ele decidir em qual empresa que ele vai comprar. E o programa de fidelidade, a pontuação, é um dos fatores que vai pesar ao seu favor. Obviamente, não é o único, mas é um dos fatores e um fator muito importante que vai fazer ele comprar. Então, uma vez que você enviou esse primeiro e-mail para esse cliente, o cliente entendeu o grande benefício que é ele continuar comprando na sua empresa, você vai então conseguir obter o primeiro resultado satisfatório do seu programa de fidelidade, que é aumentar a frequência de compra. Ou seja, você já teve a retenção do cliente, ou seja, um cliente que você atraiu, você não sabia quem era, talvez ele nunca mais voltava, você passou a cadastrar esse cliente, ele começou a voltar, então você teve a retenção do seu cliente, ou seja, naquele exemplo ali você gastou R$1.000 e o cliente então, você trouxe 20 clientes, o custo de aquisição de cliente foi R$50. Porém, se esse cliente comprar 10 vezes com você,
ele já vai te dar um retorno de R$500 se você gastou 50 com ele. Então, o programa de fidelidade, gerando a retenção, é muito interessante para você. Então, se antes você tinha um retorno de R$50 com o cliente, se agora ele está comprando 10 vezes no ano, você já tem um retorno de R$500 para o cliente. E com o programa de fidelidade, ele vai aumentar a frequência de compra dele, porque na hora dele escolher entre um e o outro, ele vai dar preferência à sua empresa por causa também da pontuação, e aí isso vai fazer com que ele aumente a frequência de compra dele. Tá? E você vai estimular ele com diversas ações para poder ele aumentar essa frequência. Existe uma série de estratégias que você pode fazer. Obviamente, o primeiro passo mais importante é você ter esse relacionamento com o cliente, ter o cadastro dele. Tendo o cadastro dele, a porta está aberta para você fazer uma série de ações. Se o programa de fidelidade não deu certo, não é necessariamente porque o programa não dá certo, mas talvez porque as estratégias que você está utilizando não estão sendo eficientes para esse cliente. E aí, à medida que o seu cliente vai aumentando a frequência de compra, que ele vai entendendo esse relacionamento que ele tem com a sua empresa, ele vai passando a gostar dos seus produtos, ele vai passar a gostar dessa interação que ele tem e vai gerando uma certa empatia do seu cliente com a sua empresa. E aí acontece algo muito importante, o seu cliente passa a dar preferência para a sua empresa, ele passa a gostar mais da sua empresa, ele passa a dar preferência a ela na hora que ele vai consumir e isso gera uma ação muito importante. Por quê? Quando o cliente simplesmente repete a compra, ele pode escolher por repetir a compra. Ele vem cá para repetir a compra e ele vai avaliar a alternativa. Ele pode escolher entre a sua empresa e a empresa do seu concorrente. Porém, quando o seu cliente passa a dar preferência pela sua empresa, ele vai percorrer esse processo aqui. Ó. Ele já vai direto na sua empresa, porque ele já sabe que na sua empresa ele vai ter aqueles benefícios que ele tanto gostaria de ter. Então, à medida que você vai estreitando esse relacionamento com o cliente, ele vai entendendo as vantagens de comprar de você, ao invés de comprar do seu concorrente, você vai ganhando a preferência do seu cliente e também o seu cliente passa a recomendar a sua empresa para outros amigos. Quando você ganha preferência do seu cliente, você consegue também fazer aumentar o ticket médio das suas vendas. Então, uma vez que o seu cliente gosta tanto da sua empresa, ele já não se sente tão sensível mais ao preço. Então, é muito mais fácil para esse cliente que já gosta tanto da sua empresa, ele pagar R$50, ele passar a pagar 55, 60, comprar um produto adicional, um serviço adicional, porque ele já gosta tanto da sua empresa. Ele não está ali só por causa do preço mais. Antes, o cliente, na hora de comprar, ele olhava o produto e olhava muito o preço para poder escolher. Uma vez que ele gosta da sua empresa, ele não se importa de pagar um pouco a mais, sendo que ele vai continuar tendo a grande comodidade que ele tem. Então, o programa de fidelidade vai aumentar o ticket médio. E aumentar o ticket médio para você é muito importante. Então, digamos que, por exemplo, você consiga aumentar um ticket médio de R$10 nas vendas. Aí você consegue então aumentar o ticket médio do cliente. Então, se o seu cliente gastava R$50, você consegue aumentar R$10 nesse ticket médio, o cliente passou a gastar R$60, então é um ticket médio muito bom para você aumentar R$10. Se você tiver 1000 vendas num dia, são R$10.000 aumentado num dia. Se for num mês, são R$300.000 a mais no mês. Tá? Obviamente que é um retorno muito bom para a sua empresa. Quanto você vai estar gastando com essa plataforma? Quanto você vai estar gastando com os prêmios que você vai estar dando para o cliente? Um valor bem pequeno, bem significante em relação a esse retorno que você vai estar tendo. Então, se você não estivesse fazendo isso, você faria, igual eu mostrei no início, gasta R$1.000, traz 20 clientes, o custo de cada cliente é R$50. Se esse cliente nunca mais volta, você não teve retorno nenhum com ele. Então, se você consegue implantar um programa de fidelidade e reter esse cliente, aumentar a frequência e fazer os clientes aumentar o ticket médio, você já vai estar chegando num passo muito grande na sua empresa. E aí o quarto motivo para você ter um programa de fidelidade é que você vai aumentar os seus clientes. Ou seja, os seus clientes eles vão começar a recomendar para os amigos dele. Então, vão começar a vir mais pessoas da sua empresa e você vai cadastrar mais clientes que vai vir com mais frequência, que vai aumentar o ticket médio e que depois vai indicar outro de novo. Tá? E com isso, você consegue reduzir o seu custo de aquisição de clientes. Então, se antes você tinha que gastar R$1.000 para trazer 20 clientes, provavelmente, se você fez um trabalho muito bem feito, esses clientes que já estão na sua base vai indicar 20 clientes. Então, você já não vai estar gastando esses R$1.000 a mais que você gastaria com divulgação para trazer 20 clientes novos, porque eles vão estar vindo através da indicação. E através da plataforma de fidelização, você consegue dar pontos para o cliente que indica um amigo. Então, você estimula esse cliente a estar indicando. Você estimula esse cliente a compartilhar nas redes sociais, no Facebook dele. Vai fazer com que outras pessoas fiquem sabendo. Então, você reduz drasticamente o seu custo de aquisição de clientes. Então, assim, basicamente, os principais retornos que um programa de fidelidade
tem para a sua empresa são esses 4. A retenção dos clientes, os clientes vão ficar retidos na sua empresa, vai aumentar a frequência de vezes que ele vai comprar na sua empresa, vai aumentar o ticket médio desses clientes, eles vão comprar muito mais, e você vai aumentar a sua base de clientes por causa dessas indicações. Agora, obviamente que isso não acontece da noite para o dia. Não tem como a gente implantar um programa de fidelidade e esperar que 1 mês, 2 meses, 3 meses você já tenha retido, você já aumente a frequência, que os clientes já comecem a aumentar o ticket médio, já comecem a indicar para alguém. As coisas não acontecem da noite para o dia. Então, é um processo. Na próxima aula eu vou estar te explicando quando que você vai ter esses resultados do seu programa de fidelidade, como que você consegue medir esses resultados para saber se realmente está valendo a pena ou não. Ou seja, você fez todo esse processo. Depois de 1 mês, 2 meses, 3, 6, 12, de quanto em quanto tempo você vai avaliar esses resultados para poder medir se os resultados estão sendo bons, ruins, o que você tem que fazer para poder ajustar isso aí. Eu te garanto o seguinte, o programa de fidelidade, se ele for bem implantado, se as estratégias forem bem utilizadas, ele dá muito retorno para a sua empresa. Quando não dá retorno, é porque às vezes o gestor não está sabendo utilizar bem as estratégias que um programa de fidelidade oferece. Mas fique tranquilo, a gente criou esse curso exatamente para te ajudar a fazer tudo o que você precisa para que o seu programa de fidelidade dê certo. Então, essa é a aula onde eu gostaria de mostrar para você por que você tem que ter um programa de fidelidade. Eu espero que você esteja convencido. Mas se ficou alguma dúvida, se você acha que ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, basta deixar seu comentário aqui ao lado, que eu vou responder esse comentário para você. A grande maioria dos comentários é eu que respondo, a não ser quando acontece algum imprevisto, eu não consigo responder. O pessoal da minha equipe aqui na Donos vai responder esse comentário para você, vai tirar suas dúvidas e a gente vai te ajudar a avançar para as próximas aulas. E eu te aguardo na próxima aula.